Contigo Sim, saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos. Salma será desmascarada. Adela confessa todo o seu amor para Geraldo. Mas também há muita briga, confusão e gritaria. Samantha se vinga de Clarinha. Nossa, vai vir muito babado e confusão aí. Não sai daí que vou te contar isso e muito mais nesse capítulo totalmente especial para você. Nos conta também de onde você está nos acompanhando e clica aqui no botão de gostei para que vocês venham nos acompanhar todos os dias. Se não for um inscrito, se inscreve já. Agora vamos para o capítulo de hoje de Contigo Sim. Mirth chega ao hospital e dá de cara com o capitão. Ela está muito nervosa e com raiva. Quando ela encontra com o capitão Júlio no corredor do hospital, ela taca-lhe a mão nele e deixa então derrubar uma garrafinha de água que estava na mão dele. Ele pergunta o que ela tem. Aí Mirth então fala que o cavalheirismo dele, pelo visto, se acabou. E então pede para que ele faça silêncio em relação ao que eles tiveram e que ele não deveria ter contado nada ao Leonardo sobre o que eles tiveram no passado. Aí então o Júlio diz que o Leonardo é seu amigo e que ele merecia a verdade. Aí Mirth diz que se por acaso o Júlio chegar a contar algo mais sobre isso, aí ele interrompe. O quê? Você vai mandar outros homens me matar como você fez no passado da última vez? Aí a Mirth olha para os lados e diz, por que diz isso? Eu nunca fiz isso, eu não sou capaz de fazer isso. E que se há um homem nessa vida que eu cheguei a amar de verdade, esse homem é você. Aí então Júlio diz que a Mirth não sabe amar, que apenas ela só sabe então cuidar de seus interesses de intercâmbio de dinheiro, de dólares, de banco, de finanças, de tudo isso, até muito mais do que isso porque ela é muito inteligente. Mas amar, não, isso nunca, ela nunca chegou a amar ninguém porque ela só pensa em seus interesses. Aí Mirth então se aproxima dele tentando então seduzir e diz, você acha que eu não sei amar? A gente passava o dia inteiro na cama, você não consegue lembrar disso? E então tenta seduzir então o homem. Mirth também diz que já chegou a renunciar tudo por causa dele. Isso ela se refere ao passado, enquanto ela era garota de programa, que ela largou tudo e foi embora com ele. Aí então o Júlio não se cala e fala então, lembro, me recordo 100% dessa época sim. Depois você conheceu o Sandro e me deixou por ele, não por amor, porque eu poderia até perdoar isso, mas sim por causa do dinheiro que o homem tinha. E então diz que ela estragou com sua vida por causa disso, porque ela então acabou com sua vida por causa de dinheiro, que se por acaso ela tivesse o deixado porque realmente amava outro, tudo bem, ia doer, mas passava, mas por dinheiro, Mirth, não, isso não é legal, isso foi demais. Aí então a Mirth pede, por favor, pelo amor que você me disse que tinha, que o amor que você sentiu um dia, por favor, se cale sobre o que a gente já teve um dia, não diga mais nada sobre a gente ao Leonardo, e assim ela vai tentando seduzir cada vez mais, até que então a mãe de Dário aparece. Só que o Júlio tenta se aproximar, então andando para trás, se distanciar no caso, mas é perdido. A doutora então viu isso e saiu então chateada por causa daquela cena. Aí então o Júlio corre então atrás da doutora, mas é perdido. Ela está com muita raiva. A Mirth então conseguiu então desunir um casal e fica então sorrindo diante de tudo isso. A Adela já está na delegacia, quando então o delegado lhe pergunta, então a senhora veio se entregar? Aí a Adela diz que sim, ela veio se entregar porque ela não aguenta mais estar fugindo. Aí então o delegado de plantão pede então para um dos oficiais para que possa então prender a Adela naquele exato momento. Ela se assusta e diz então ao delegado que ela queria deixar bem claro que ela é inocente diante desse crime. Ela apenas foi testemunha e que quem foi culpado de tudo isso foi apenas o seu cunhado. E que diante do medo ele colocou a culpa nela. Aí então o delegado diz que essas coisas eles verão então mais adiante. Agora o que ela tem que fazer é ficar em silêncio, porque tudo que for falado será usado contra ela. Que se ela não tiver um advogado no momento, eles encaminharão para ela um defensor público para que possa lhe ajudar. Ela apenas balança a cabeça que sim e diz, não se preocupe. Assim que
conseguir então alguém, eu vou então entrar em contato com essa pessoa para que ela possa então me ajudar. Eu só te peço então que o Senhor não me deixe ficar numa cadeia, porque eu sou inocente de tudo o que está acontecendo. Aí o delegado não tem o que fazer, até porque no papel está lá o nome procurada por um crime então que a dela não cometeu. Porém, a justiça não tem provas sobre isso e agora a dela vai ter que dar seu jeito para que possa então provar a sua inocência. A dela teria que fazer isso, ou a própria Samantha se vingaria então da Angela, fazendo então uma denúncia contra a dela. A despedida entre Angela e o Leonardo está sendo terrível. O Leonardo não aceita um ponto final nessa relação. Ele quer saber então de Angela agora o que está acontecendo de fato para que ela possa ir embora e pede então para que ela não lhe esconda mais nada. Angela diz que não está escondendo nada e que ela, com essa relação com ele, não está levando a nada e ela prefere então assim terminar. Que ela já está fazendo ele uma pessoa infeliz. Aí Leonardo diz que sobre isso ele decide. O que ele quer saber agora mesmo é a verdade. Aí então a Angela começa a contar para ele que então ela terminou com o Leonardo porque Álvaro lhe chantageou. Ele então fala que quer saber então detalhes sobre isso. Como assim ele te chantageou? Aí então a Angela confessa tudo para o Leonardo, tudo o que aconteceu sobre o acidente, sobre o ciclismo, sobre então oferecer dinheiro a ela e conta totalmente tudo isso para que então não fosse para a cadeia. Aí então Leonardo quer saber quais foram então essas chantagens. Aí então a Angela confessa para o Leonardo que era então para que a Angela não fosse na cadeia, ela teria então que se afastar totalmente então do Leonardo, principalmente do amor dos dois. O capitão Júlio está tentando limpar então a sua barra com a mãe do Dário. Aí então ele chega até o consultório, onde então a Fidra está nervosa diante de tudo aquilo que ela acabou de flagrar então o capitão com a Mitz. Aí então ela expulsa o Júlio de lá, pedindo para que ele saia dali e nunca mais volte. Ela tem trabalho para fazer e também não quer nem olhar para ele. Aí o Júlio então pede perdão a ela e diz que não foi o que ela pensou. Aí a Fidra diz então que está cansada de viver sobre segundas opções dos homens de Mirtz. Não é a primeira vez que isso acontece e ela não quer se repetir novamente isso em sua vida. E pede então com educação para o capitão, por favor, se retire. Júlio diz que não vai deixar essas coisas do jeito que estão. Ele gosta dela e vai lutar por esse sentimento. Ele não tem nada a ver com a Mirtz. Tudo que ele já teve com a Mirtz ficou preso no passado. Ele não quer mais nada com ela. E então se retira respeitando então esse espaço da doutora, né, que ficou muito chateada com a cena que acabou de ver, então, o capitão com a Mitz, onde a Mitz estava dando em cima dele e ele não estava fazendo literalmente nada. Angela continua então com as revelações. Dessa vez, o Leonardo pergunta então sobre a história que ela acabou de escutar lá do hospital, sobre ela ter algo que poderia então impedir o casamento então de Leonardo com Salma. Aí a Angela começa então a contar para ele que ela lhe ofereceu dinheiro para que ela não fosse para a cadeia e justamente para que ela largasse então o Leonardo. Ela então desbuia tudo ali para ele, contando então a verdadeira face da Salma para quem não sabia. Aí ela fica completamente então chocada diante de tudo isso e é claro que o Leonardo fica muito mais por ter se casado com uma mulher que ele achava que conhecia e ainda mais, gente, amando a Angela, que permitiu então que esse casamento acontecesse, pelo menos na mente então do Leonardo. Aí a Angela então confessa que não foi ela quem permitiu, foi apenas uma chantagem e que no dia do casamento ela até tentou então parar o casamento, mas não conseguiu. Aí depois de descobrir de toda a roupa suja que Salma enfrentou para fazer com que a Angela então não ficasse com o Leonardo, agora o Leonardo está sabendo de tudo. Aí Leonardo então pergunta a ela, já que ela ia então à igreja cancelar esse casamento, por que ela não chegou até lá? Aí Angela diz que a Salma junto com o Álvaro se juntaram e fizeram com que tudo desse errado. E ela novamente caiu então na onda dos dois. E quando ela percebeu, já era tarde demais e a união, o casamento já tinha então concretizado. E Mirtha volta novamente a virar assunto então onde ela não queria. Lá na cadeia, os homens estão reunindo então provas contra Mirtha. E dessa vez, eles então têm tudo contra ela. As assinaturas, então, quando ela foi visitar então o Aníbal, que vai voltar então agora com esse triunfo em sua mão, colocando então a Mirtz atrás das grades. Aí então o cara faz um telefonema para avisar que agora eles conseguiram então pegar a Mirtz com a mão na botija.
Agora, voltando então para a discussão do nosso casal do momento, o Leonardo não consegue acreditar em tudo que estava acontecendo bem ali em sua frente e ele não viu. Aí é nesse momento que ele se arrepende então de ter se casado com a Salma. Bom, arrependido de verdade, a gente sabe que o Leonardo já estava. Porém, o que faltava era aquele temperinho para dar um ponto final em tudo o que está acontecendo. Ângela diz a Leonardo que ela até entende ele então não acreditar nela, mas é muito difícil para ela ver o quanto a Salma manipula, mente e engana o Leonardo e ele não vê. Mas enfim, era isso que ele queria, né? Uma mulher bonita tipo modelo, e a Salma exatamente é isso. Ela consegue tudo o que quer então com o Leonardo, e isso é muito triste. Leonardo se desculpa então com a Ângela e diz que tudo isso é muito difícil de se entender. Não é coisa sobre acreditar ou desacreditar, apenas é algo muito complicado. Fala então Leonardo para a Ângela, que fica muito mais triste em ouvir isso então do Leonardo, que deveria acreditar logo de primeira nela, que nunca mentiu para ele. Aí então a poeira baixa um pouco na discussão entre os dois. Aí agora o Leonardo quer saber da Ângela se é por causa disso tudo que ela acabou de contar que ela vai então voltar para sua cidade. Ângela diz que não, há sempre uma outra e uma nova verdade atrás de tudo. Dessa vez ela decidiu ir embora de vez daquele lugar por causa de Samantha. Aí Leonardo quer saber o que tem a Samantha diante de tudo isso. Aí é então quando a Ângela revela então a grande verdade para o Leonardo, que a mãe dela é procurada por matar um homem. Leonardo faz cara de abismado. Aí Ângela diz que isso tudo aconteceu quando sua mãe perdeu a memória e ela tem certeza de que sua mãe é inocente e que tudo isso deve então ter uma boa explicação. Aí então o Leonardo quer saber da Ângela como que a Samantha conseguiu então uma notícia como essa, né? Aí então a Ângela diz que não sabe. A única coisa que aconteceu foi que a Samantha pegou então um papel de procura-se com a foto de Adela lá, que é procurada pela justiça, e lhe deu então pouco tempo para que ela juntasse tudo o que tem e que fosse embora imediatamente daquela cidade, ou a própria Samantha entregaria então a Adela à polícia. Ângela teme então por Adela, porque ela sabe que sua mãe é inocente. Quando a Ângela está então finalmente terminando de desabafar com o Leonardo, ela recebe uma ligação. Ela se afasta do Leonardo, pede perdão e então atende. É um número desconhecido. Quando ela diz alô, ela nota então que é a Adela e pergunta então o que foi que aconteceu com sua mãe porque está ligando de um número desconhecido. A Adela então não responde. Aí então a Ângela começa a lhe falar então que é melhor ela se preparar para vir logo para o encontro onde as duas marcaram, porque a passagem foi marcada para tal hora e já está na hora então delas irem então pegar um trem, um ônibus, seja lá o que for. Aí a Adela diz então para a Ângela que ela só vai regressar para aquela cidade quando a filha mesmo quiser ir e não por causa de uma chantagem. Aí a Ângela pergunta do que ela está falando. Então a Adela fala que agora ela já sabe de tudo. Ela encontrou então a prova secreta que estava dentro da mala da Ângela, que mostrava então que ela estava sendo procurada pela polícia. E diz que tomou então uma grande decisão. Ângela fica em total desespero e é claro que o Leonardo está do lado e fica apenas ouvindo tudo. Ângela então insiste para que a Adela lhe conte então onde é que ela está. Aí nesse momento então a Adela fala que foi até a polícia para se entregar e que agora ela vai então regressar para a cadeia, vai para a cadeia e vai cumprir a sentença que realmente lhe for dada e que nesse período ela vai fazer de tudo para provar sua inocência. A Adela então confessa para a filha que ela sabe que ela é inocente, que ela lembra desse dia, que foi então uma pessoa que fez isso e ela vai arrumar um jeito de poder provar então e assim poder sair então da cadeia com a ficha limpa para que a filha não precise então sofrer com chantagens de pessoas. A Adela diz que não aceita que a filha dela fosse embora fugindo então de algo que não cometeu e muito mais ainda perder então a medicina, né, que ela faz faculdade lá, a Ângela, também perder o Leonardo e toda uma vida por causa dela. Então a Adela decidiu se entregar por causa disso. Leonardo tentou ligar para Nancy para informar o que está acontecendo, mas o telefone não atendeu. Ele disse que provavelmente ela deve estar em uma audiência. Ângela está em total desespero e como não ficar, né? O Leonardo tenta consolar então ela a todo custo ali que está inconsolável. Seus amigos, Luiz, Pablo, Estrelinha e outros estão lá também para lhe prestar então apoio no que for necessário. Clarinha finalmente consegue dar seus primeiros passos com a ajuda de uma enfermeira.
Aí, nesse momento, Samantha entra zombando então dela e diz: nossa, Clarinha novamente está conseguindo dar os seus primeiros passos, e começa a bater palma com uma ironia e a chama de inválida também. A enfermeira então defende Clarinha e pede para que ela não vá até lá para machucar os pensamentos da menina, pois ela está conseguindo progredir. Aí então a Samantha grita para a enfermeira sair dali agora imediatamente, pois quem manda ali é ela. A enfermeira não tem outra coisa a fazer a não ser realmente sair dali, porque a chefa realmente é a Samantha. Mesmo ela estando errada, a enfermeira não quer perder seu emprego. Agora a sós, a Samantha então pede para que a Clarinha, chamando ela de inválida, saia de sua casa. Aí a Clarinha diz que ela teria muito gosto de poder sair dali, porque se não fosse pelo Geraldo e pelo seu irmão, no caso o Álvaro, né, que ela não sabe que é pai dela, aquela casa seria um verdadeiro inferno. Aí então a Samantha diz então que ela deve ir embora imediatamente. Aí a Clarinha então diz que ela está conseguindo se recuperar o mais rápido do que ela imaginava, e assim que conseguir, ela vai então sumir então da vida da Samantha, que ela não se preocupe disso, pois ela não quer ficar perto de uma pessoa como ela. A Samantha tenta de todas as formas humilhar então a Clarinha, a chamando de manca, e até lembra então a ela que o Dário e ela foram então amantes. E diz então que não sabe como é que o Dário consegue ficar com uma mulher como a Clarinha incompleta. Aí então a Clarinha diz que ela é muito diferente da Samantha, que diferente dela ela é completa, e que chama então que a Samantha tem um coração podre, e que a Clarinha diz que preferia 1000 vezes estar em coma do que estar então na pele então de Samantha, que é uma pessoa muito má e que não consegue ficar com ninguém, que todos ao seu redor preferem estar longe do que perto de Samantha. E olha que a Clarinha fala muito bem, obrigada, viu? Clarinha também defende o que ela sente por Dário e diz que Dário cometeu um grande erro em se envolver com a Samantha. Mas agora as coisas são diferentes. Ele encontrou alguém que o completa de verdade e que faz ver então o verdadeiro sentido do amor que ela realmente sente por ele e que ele também sente por ela. Aí então a Samantha zomba então dessa união entre os dois e diz que tudo isso é passageiro. Logo logo ele se encantará por uma mulher bonita de verdade como ela. E então deixa a Clarinha então muito mal com cada palavra que ela diz. Só que a Clarinha não baixa a cabeça para a Samantha. Aí a Samantha enfrenta uma briga e ainda diz a Clarinha que leu então o diário de Clarinha e começa então a zombar novamente disso. Aí a Clarinha diz que a Samantha é uma pessoa muito mal, ela é doente e tudo que ela toca ela destrói. Ela destruiu então a vida do Álvaro, seu irmão, está destruindo a vida de seu pai Geraldo, destruiu a vida da mãe dela que já morreu. Aí a Samantha grita: com minha família você não se meta, você não fale. Aí então a Clarinha começa então a tocar na ferida onde mais dói. E aí a Samantha chama então a Clarinha de pirralha. E a Clarinha diz então a Samantha que não tem medo dela e que ela vai fazer de tudo para que o seu irmão e o Dário nunca mais se aproximem de uma pessoa como ela. Aí Samantha pede para que ela meça suas palavras sobre ela, porque é melhor tê-la como amiga do que como inimiga, e que ela vai se arrepender de tudo que ela acabou de lhe dizer. Ameaça então a Samantha a Clarinha. A Clarinha fica ali parada e respira fundo com muita raiva do que a Samantha acabou de lhe contar. Quando a Samantha sai então do quarto de Clarinha, ela dá de cara então com o Geraldo. Aí Geraldo diz que acabou de descobrir tudo o que ela fez então com a dela. Aí então a Samantha lhe diz que ela fez foi um favor pro pai dela, porque com a história que essa mulher tem, ela deve apodrecer na cadeia, ou caso contrário, você seria a próxima vítima. A Geraldo então defende a Adela e diz que ela não tem ideia da história de vida daquela mulher e que ela não deveria ter feito isso. E o grande dia, onde o advogado de Miss passa a perna nela, é nesse capítulo. Justamente nesse capítulo, o advogado está com uma gravação secreta, gravando tudo que a Miss está lhe contando, onde a Miss, com suas próprias bocas e sua própria fala, confessa então que foi ela quem matou então o Sandro, pai do Leonardo, entre aspas, né? Porque na verdade o pai do Leonardo é o Júlio. Se você não sabia, agora você está sabendo. Aí então, ela começa a contar sobre a carta secreta que nos próximos capítulos vão surgir, quem foi que escreveu, que foi no caso a Yolanda, quando estava na cadeia, e conta que todas as pessoas que sabem sobre o seu passado podre e escuro estão agora enterrados 7 palmos do chão.
Uma jovem muito bonita vai aparecer nesse capítulo. Aí, enquanto ela está no telefonema, lendo então uma carta essa secreta de Yolanda, que vai surgir agora nos próximos capítulos, nas mãos de Leonardo. Por enquanto ela vai rodar um pouco. Mostramos então flashes de Yolanda na cadeia, que volta com essa cena com tudo aqui, mostrando então a sua colega de sala, onde ela fica lá na cadeia, pedindo para que ela faça de tudo para que essa carta chegue então nas mãos do Leonardo. E nesse momento ela lê então a carta para então uma pessoa que está do outro lado da linha. Há um todo suspense nesse momento para sabermos quem é então. Mas a carta diz o seguinte: quando a moça lê então a carta diz o seguinte: hoje eu e o Sandro estamos mortos graças a Mirtz. Ela e o Aníbal provocaram sua morte. Fizeram parecer um acidente para poder pegar então seu seguro de vida. Eu soube por o Aníbal. Lhe deram pastilhas e lhe obrigaram a tomar álcool. Aníbal me disse isso porque entre eu e ele não havíamos segredos. Você é o mais precioso na vida de sua mãe. Espero que depois de ler tudo isso, faça o que é correto, pois sei que afortunadamente ela te criou um bom homem. Sou amiga de sua mãe, Yolanda Moraes. Geraldo vai ver Adela na cadeia e pergunta a ela por que ela não lhe contou toda a verdade a tempo. Aí então, Adela diz então que não teve coragem de lhe contar e ficou até com medo então de repente o Geraldo não acreditar nela. Geraldo diz que jamais, ele a conhece há pouco tempo, mas sabe da ídole dela muito grande e tem um carinho enorme por ela. Aí nesse momento então, a Adela confessa toda a verdade sobre o que de fato aconteceu diante desse crime. E uma das cenas mais esperadas em toda a novela até aqui vai acontecer justamente nesse capítulo. Depois de confessar tudo o que aconteceu, o Geraldo finalmente pergunta para Adela o que de fato realmente ela sente por ele. Aí então, os dois se enchem então os olhos de lágrimas e nesse momento a Adela confessa estar apaixonada por Geraldo, que abre um sorriso enorme e apaixonante então para a Adela, correspondendo todo aquele sentimento. Para estragar um pouco o capítulo, aparece então Salma atrás de Leonardo lá no escritório. Nelly então conta para a Salma que o Leonardo saiu e que não lhe deixou então informação sobre onde ele poderia estar. Aí ela fica revoltada e liga então para o Leonardo, deixando então uma mensagem de voz perguntando: e agora, Leonardo, o que é que acontece? Novamente você está com a Ângela? Chame imediatamente aqui agora, ligue para mim agora, eu quero saber onde você está, fala ela muito chateada. Aí o Leonardo então está lá na delegacia então ao lado de Ângela. Ele escuta isso no viva voz que chateia então a Ângela. Ele então olha para a Ângela porque agora ele sabe então a verdadeira face então da Salma e é nesse capítulo então que ela foi desmascarada, porque todas as chantagens foi por fim porque a Ângela finalmente confessou. Leonardo decide então retornar à ligação. Aí então ele liga para ela atende e fala: onde diabos você está? Aí Leonardo então fala: sim, eu estou com a Ângela. Aí ela fala: você é muito cínico, você nem disfarça, onde é que você está? Aí o Leonardo fala então que tem muito que conversar com ela e que mais tarde eles se encontram então no apartamento. Ele então, vai descer a lenha nela e contar que já sabe de tudo, sobre todas as chantagens, sobre dinheiro oferecido e tudo. Então a casa caiu de vez. Espero te ver aqui nos nossos próximos vídeos. Não sai daí antes de deixar o seu gostei no vídeo. Se você ainda não for um inscrito de nosso canal, já se inscreve e vem todos os dias acompanhar vídeos novos, chamadas, tudo isso com exclusividade aqui no nosso canal. Desde já, muito obrigada por sua audiência.